Prefeitura encaminha à Câmara projeto de lei que viabiliza tratamento individual de esgoto. E também inicia processo de regularização fundiária no bairro Rio Comprido. Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 42 milhões de crianças são obesas em todo o mundo. Atletas de Jacareí são convocados para representar a seleção brasileira juvenil de rugby em campeonato mundial. Receberemos aqui o advogado Diego Linares para falar sobre a reforma da Previdência. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí. Quinta-feira, dia 18 de julho, você acompanha a partir de agora mais uma edição do telejornal matinal da TV Câmara. E você que está nos acompanhando nesta edição ao vivo às 9 da manhã, pode participar por nossa fanpage da TV Câmara, facebook.com/TV Câmara Jacareí, e mandar as suas perguntas, tirar suas dúvidas e interagir comigo e com a Leilane, não é isso, Leilane? Isso mesmo. Bom dia, Elton. Bom dia para você aí de casa. Hoje a gente fala sobre um tema importante, que é a reforma da Previdência. Ainda tem muitas dúvidas de várias pessoas, então se você é uma dessas pessoas que tem algum questionamento, alguma pergunta, pode mandar para a gente e participar ao vivo aqui com o nosso jornal. E para começar, a gente vai conferir agora as principais informações locais e também das agências públicas no quadro Giro de Notícias. O Diário de Jacareí traz o destaque que começam as obras de reforma no prédio que abrigará a unidade de saúde central. Ela deverá funcionar, essas obras tiveram início no último dia 10 e estão passando por reformas para a adequação do prédio, que deverá abrigar a Unidade Municipal de Saúde da Família. Até o início de 2017, este local abrigava a UPA infantil e até o último mês estava sendo utilizado pela Secretaria de Saúde para campanhas como Fique Sabendo, que visa oferecer testes rápidos de HIV, além de outras ações de caráter esporádico da Secretaria. O investimento nesta reforma é por volta dos R$900 mil e a expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que o novo espaço atenda uma média de 400 pessoas por dia, beneficiando assim 23 mil usuários da cidade de Jacareí. Vamos agora para o próximo destaque, Jornal Vale. Indústria do Vale abre 350 novos empregos em junho, é o que aponta o CIESP. Isso mesmo, notícia boa. Após cortar emprego por 3 meses consecutivos neste ano, a indústria do Vale do Paraíba gerou 350 postos de trabalho no mês de junho. No mês passado, de acordo com o levantamento do CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Trata-se, então, do melhor resultado para o único mês de julho desde do julho de ano passado. Então, no último ano, é o melhor resultado, quando a indústria gerou, então, 550 novos empregos. Vamos agora, então, para o Senado Federal, senado.leg.br. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, declarou na última terça-feira que ele espera concluir a votação da proposta da reforma da Previdência em 2 turnos no Senado até o fim do mês de setembro e que confia numa maioria de senadores favorável à aprovação. De acordo com ele, o governo terá entre 54 a 60 votos a favor da reforma no Senado. Vamos agora para o Congresso, câmara.leg.br. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, espera apoio para aprovar a PEC paralela da reforma da Previdência. Isso, mais uma notícia sobre a reforma. Então, Rodrigo Maia afirmou que os deputados de todos os partidos precisam colaborar para aprovar as alterações que o Senado fizer na reforma da Previdência. A expectativa é que o Senado reinclua estados e municípios e encaminhe as modificações à Câmara por meio de uma proposta de emenda à Constituição, uma chamada PEC paralela. Agora encerrando então, a EBC, agenciabrasil.ebc.com.br, traz aí a informação de que o MEC quer criar fundo para financiar as universidades federais. O Ministério da Educação quer criar um fundo de natureza privada, cujas cotas serão negociadas na Bolsa de Valores para financiar as universidades e institutos federais.
do país. Esse fundo contará inicialmente com 102,6 bilhões de reais, e a maior parte desses recursos, cerca de 50 bilhões, virá do patrimônio da União. A intenção é que esses recursos financiem pesquisa, inovação, empreendedorismo e internacionalização das instituições de ensino. O nome deste programa é Futurice. Tá aí, esses então são os nossos destaques nesta manhã de quinta-feira, no Giro de Notícias. E hoje você viu aí, a gente falou já bastante nos destaques sobre a reforma da Previdência. E para esclarecer e falar sobre o tema, aqui no nosso Bom Dia Jacareí, vamos receber o advogado especialista em Direito Previdenciário, Diego Linares. Diego, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, agradeço a oportunidade e o convite. E muita coisa. A reforma em que pé ela está hoje? Ela foi aprovada pelo Congresso, a primeira votação, são necessárias 2 votações por se tratar de uma emenda à Constituição, mas ao longo dessa última semana foram discutidas emendas, algumas mudanças naquilo que foi aprovado. Em que pé está a reforma hoje? Então, ela foi aprovada agora no primeiro turno, né? E provavelmente agora em agosto a votação pelo segundo turno, né? Essa votação no segundo turno não vai ter grandes mudanças, porque o que é permitido em segundo turno é alterar alguns pontos, mais questões de redação, né? Acrescentar algumas coisas, nada muito significativas. Quem pode fazer essas outras mudanças significativas vai ser a partir do Senado, né? A partir da votação do Senado. Mas a Câmara em si, a partir dessa votação do segundo turno agora, mudanças, creio que radicais não poderão acontecer. Apenas redações mesmo que serão acrescentadas, poucas coisas. Muitas mudanças, né? Envolve aí toda a classe trabalhadora, muitas críticas, muitos questionamentos também. Uma das principais mudanças é quando a gente fala em relação à idade. Agora o brasileiro precisa trabalhar um pouco mais para conseguir se aposentar. Como é que ficou essa mudança na questão de tempo de contribuição? Exatamente. Até o momento a gente tem a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Com essa reforma agora, a ideia do governo é que daqui a alguns anos não exista mais esse tipo de aposentadoria. E vai existir somente a aposentadoria por idade. Obviamente que a gente está vendo aí diversas regras de transição aí, né? Que para o trabalhador que já está na ativa não se sair totalmente prejudicado, né? Então como você bem disse, o trabalhador com essa atual reforma aí vai ter que trabalhar mais tempo, vai ter que contribuir mais e a idade avançada, né? Então, o que foi aprovado no texto homens 65 anos e mulheres 62 anos, né? Então, para vocês terem uma ideia, um homem, para receber uma aposentadoria integral, ele vai ter que contribuir por 40 anos, né? Além de cumprir esse requisito da idade de 65 anos. Então, ficou um pouco complicado, assim, o trabalhador hoje, né, receber essa integralidade de aposentadoria. Diego, a gente tem uma matéria aqui da TV Câmara Brasília, apontando como ficam aí as principais alterações da reforma da Previdência discutidas e aprovadas até agora em primeiro turno pela Câmara. Ainda no mês de agosto, a expectativa é que os deputados voltem a se reunir para discutir e votarem o segundo turno da reforma, que, se aprovada, segue para o debate no Senado Federal, como a gente viu aí no Giro de Notícias, com expectativa de ser aprovada e discutida, né? E aprovada e transformada até o final do mês de setembro. Vamos acompanhar a matéria da Câmara Federal. De acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, agora existe uma idade mínima para aposentadoria, que é de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. A idade terá de ser combinada com um tempo mínimo de contribuição, de 15 anos para mulheres e homens. Quem já está trabalhando vai poder escolher uma das chamadas regras de transição. Na principal delas, a condição vai ser a mulher completar 30 anos de contribuição e o homem 35. Aí, a mulher poderá se aposentar a partir dos 57 anos de idade e o homem a partir dos 60, desde que trabalhe a mais um período igual ao que faltar para completar os 30 ou 35 anos de contribuição na data em que a reforma passar a valer. Ou seja, se estiver faltando um ano para se aposentar,
Na nova regra, você terá de trabalhar 2 anos. A reforma também muda o que você paga para o INSS. Quem ganha menos vai pagar menos, a partir de 7,5% do salário. E quem ganha mais vai pagar mais. Na prática, as faixas vão até cerca de 11% na iniciativa privada e 16% no serviço público federal. Quanto você vai receber de aposentadoria depende de uma conta. Com a idade mínima mais o tempo mínimo de contribuição, você terá direito a 60% da média de todos os salários. A partir dos 20 anos para os homens e dos 15 anos para as mulheres, cada ano trabalhado a mais aumenta o valor em 2 pontos percentuais. Para receber 100% da média, homens vão ter de contribuir por 40 anos e mulheres por 35. Tem exceções. Professores e professoras da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio poderão se aposentar com 25 anos de contribuição. Professoras vão precisar ter pelo menos 57 anos de idade e professores 60. Na transição, eles terão de alcançar 5 anos a menos de idade, mais o tempo de contribuição que faltar trabalhado em dobro. Já policiais federais, rodoviários e policiais civis do Distrito Federal passam a ter idade mínima de 55 anos para se aposentar. As mulheres ainda precisam de 25 anos de contribuição e 15 de atividade policial. Os homens, 30 anos de contribuição e 20 no cargo. Na transição, a idade mínima vai ser de 52 anos para mulheres e 53 para homens, mais o tempo de contribuição que faltar, trabalhado em dobro. A reforma também trata da pensão, que esposa, esposo ou filhos menores recebem em caso de morte da pessoa que contribuía para a Previdência. A pensão passa a ser de 50% da média dos salários ou de 50% do valor da aposentadoria que a pessoa recebia, mais 10% por dependente até o limite de 100%. Mas não pode ser menor do que o salário mínimo, se o pensionista não tiver outra renda formal. O BPC, benefício que é pago a idosos muito pobres e a pessoas com deficiência, não mudou. A aposentadoria dos trabalhadores rurais também não. O texto aprovado pelos deputados não vale para os servidores públicos dos estados, como a maioria dos professores, os policiais militares e os bombeiros. Agora, esse texto precisa ser votado mais uma vez na Câmara e depois no Senado. O projeto que trata da aposentadoria dos militares das Forças Armadas ainda vai ser analisado pelos deputados. Tá aí, Muita Diego, informação, muita né? informação, tem cada caso, como você mesmo falou. Agora, tem algumas mudanças significativas que eram na proposta original do governo, a tal da capitalização. Era uma das propostas originais que veio lá do ministro Paulo Guedes. Isso acabou não entrando, então? Exatamente. Isso daí foi uma proposta que não passou, né, pela aprovação da Câmara e vai se manter do jeito que está mesmo, né, com a questão contributiva. Então, o segurado ele continua contribuindo, né, e essa questão de capitalização ela não foi aprovada. Uma outra questão importante é quando a gente fala das pessoas que possuem deficiência. A gente acabou de ver ali na reportagem que isso não muda muita coisa. A questão do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Tem alguma alteração de fato ou não afeta diretamente essas pessoas que têm esse benefício hoje? Então, nenhuma mudança significativa, né, para o BPC Loas. Pelo menos nessa questão eles manteram, né, esses requisitos. A única questão que foi aprovado pela reforma aí, nessa questão desse benefício é que judicialmente você conseguia uma flexibilização acerca do benefício, porque às vezes a pessoa ela tinha, vamos supor, um membro da família que recebia um salário mínimo. Administrativamente, se ela fosse tentar esse benefício, ela não conseguiria, né? Porque o INSS ia questionar, não, mas você já tem alguém do seu grupo familiar já possui uma renda, né? Um salário mínimo que seja, então você ia negar esse benefício para essa pessoa que está tentando, né? Mas judicialmente, né, o Poder Judiciário ele enxerga de algumas formas nessa questão da flexibilidade. Opa, você tem um membro da família que recebe um salário mínimo, mas em compensação de medicamentos, enfim, você tem um gasto elevado. Então, o Judiciário acabava concedendo esse BPC Loas, mesmo, né, com um membro já recebendo
um valor de uma aposentadoria, por exemplo, com um salário mínimo. Com a reforma, essa flexibilização aí vai acabar. O judiciário ele não vai poder interpretar, não vai poder ser flexível nesse sentido. É a única questão aí do LOAS aí que a reforma vai estar alterando, vai estar mudando, mas de resto os requisitos permanecem. Então, se a renda familiar dessa pessoa com deficiência atingir ali o valor estipulado, ela não tem mais esse direito? Exatamente, vamos supor que tenha os pais e uma criança com deficiência, né? E um dos pais recebe uma aposentadoria, um salário mínimo. Via de regra, não vai poder receber o BPC-LOAS, porque o BPC, um dos requisitos dele é a miserabilidade. Então, para o INSS, um grupo familiar que recebe um salário mínimo não é considerado miserável, né? Então, não vai fazer jus. Em relação às pensões, Diego, existia uma polêmica muito grande em algumas pensões, por exemplo, o caso das filhas de militares, né, que não se casassem, ganhavam uma pensão. Isso mudou? O que mudou principalmente no caso das pensões? Então, as pensões, houve uma mudança muito significativa, principalmente em relação a valores, né? Hoje, atualmente, uma viúva ou um viúvo, ele recebe como pensão o valor de 100% do benefício que a falecida deixou. Com a reforma agora da Previdência, isso daí vai cair pela metade praticamente, né? Então, a viúva ou viúvo vai receber 50% desse valor de aposentadoria que o falecido ou a falecida recebia e mais 10% por dependente. Então, se ela tiver um filho menor de 21 anos, ela vai receber 50% mais 10% do dependente do filho, né? Considerado como dependente esse filho menor de 21 anos. Após 21 anos, ela vai receber apenas os 50% mais 10%, né? Que ela entra como dependente também. Então, via de regra, ela vai receber apenas 60% aí do valor da aposentadoria que o falecido recebia. No caso dos militares, não houve mudança? Não houve mudança. Continuarão recebendo? Sim. Até então, sim. Até a presente data não houve nenhuma modificação nesse sentido, não. A gente tem também as regras de transição, né? A gente viu ali na reportagem que são muitos números, são muitas informações que às vezes não fica tão claro para a gente entender na prática como é que isso vai funcionar. Como é que vai funcionar de fato essa regra de transição em relação aos pedágios? Algumas pessoas precisam pagar o pedágio de 50%, outras pessoas precisam pagar um pedágio de 100%. Como é que vai ser esse sistema? Então, como a própria reportagem, a matéria mostrou, são diversas regras de transição, né? Atualmente estão em torno de 4 regras de transição aí. E a orientação que a gente pode passar, né, para a população, principalmente para entender essa questão de regra de transição, é procurar um especialista na área, porque o especialista ele vai fazer uma análise da vida contributiva toda do segurado e vai ver que regra de transição que se encaixa melhor, né? Então é bem complexo o assunto, né? Essas regras de transição varia de segurado para segurado, de tempo de contribuição de a idade. Então é uma coisa muito específica para cada para cada segurado. Então, a orientação é procurar um especialista, né? Procurar um especialista para poder fazer esse diagnóstico aí e ver qual regra de transição se encaixa melhor, né? Em relação ao pedágio aí, como um exemplo, né? Esse pedágio de 50%, essa regra de transição é para as pessoas que estão na porta do gol aí, né? Prestes a se aposentar, né? Por exemplo, o homem, atualmente 35 anos de tempo de contribuição. Então, ele está com 33 anos de contribuição, falta 2 para ele atingir os 35. Então, ele vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Então, se falta 2, ele vai pagar 50% mais 1 ano. Ao invés de ele se aposentar com 35, ele vai se aposentar com 36 anos de contribuição. É apenas um simples exemplo aí. Mas a ideia é procurar um especialista na área para se informar, para fazer os cálculos, porque varia muito de cálculo, né? Então, o especialista ele vai fazer esse cálculo, vai passar esse panorama completo aí para o segurado ir para a melhor regra de transição sem perder o menos possível, o menos prejuízo possível, exatamente.
Diego, a nossa região ela tem uma característica, muitas indústrias, temos indústrias químicas, temos atividades em que o trabalhador é sujeito a insalubridade, risco, e isso acabava, na hora que que o trabalhador ia se aposentar, isso acabava tendo algum diferencial em tempo de serviço, de contribuição. Isso mudou também, essa questão da insalubridade, de atividades de risco, a interpretação da nova Previdência em relação a essas atividades também se transformou? Muito. Essa questão da aposentadoria especial, ela foi uma apunhalada nas costas aí do trabalhador de indústria, né? Que a gente fala aí que é aquele trabalhador braçal que, como você bem pontuou aqui na nossa região, né? As metalúrgicas e as indústrias químicas, enfim, isso daí mudou muito. A aposentadoria especial, até a presente data, né, porque a gente não teve ainda a aprovação ainda, né, da reforma, o segurado ele se aposentava com 25 anos de contribuição e não tinha idade mínima. Esses 25 anos de contribuição precisava ser exposto, né, a atividades insalubres, a que expunha ele a fatores de risco no trabalho. Então não tinha idade mínima, né? Agora, com a reforma, ela passa a ter uma idade mínima de 60 anos para ambos os sexos, tanto homem quanto mulher, e a questão do tempo de contribuição, ela persiste de 25 anos ainda, de atividade especial no total. Só que a idade mínima agora entrou. Outra coisa fundamental que foi alterado da aposentadoria especial, do período especial que a gente fala, é que até a presente data a gente consegue fazer a conversão desse período especial. Então, por exemplo, o trabalhador ele tem 5 anos em atividade especial. Ele não tem os 25, mas ele tem 5. Esses 5 anos era possível pegar e converter ele para atividade comum, para tempo comum, e elevar o tempo de contribuição do segurado. Então, por exemplo, o homem, ele tinha 5 anos de atividade comum, de atividade especial, esses 5 anos viraria 7, acrescentaria mais 2. Com a reforma proibiu essa questão da transformação do tempo especial para tempo comum. Então, hoje, para você se aposentar especial, tem até uma facilidade, mas com a aprovação da reforma, isso daí vai se tornar muito, muito difícil. Então, um trabalhador, por exemplo, que após a reforma ser aprovada, se ele trabalhou 5 anos em atividade especial, mas não foi os 25 anos completos, que é o requisito da aposentadoria especial, esses 5 anos ele não vai surtir efeito em nada. Exatamente, ele vai só os seus 5 anos, não vai poder converter ele para aumentar o tempo de contribuição. Então, principalmente a aposentadoria especial, a reforma ela alterou bastante coisa, alterou muita coisa, e principalmente a idade mínima, né, que antes não tinha, agora vai passar a ter. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui na conversa com o Diego para trazer outras informações aqui de nossa cidade. Após 35 anos, será iniciado o cadastro dos moradores para regularização lá no bairro do Rio Comprido. Tivemos aqui essa semana com o vereador Paulinho dos Esportes e ele também falou desse tema. Nessa semana, uma equipe da Secretaria de Planejamento Urbano esteve aqui na Câmara para esclarecer como será feito este processo. Hoje nós fizemos uma reunião com os vereadores para mobilizar, né, os vereadores e seus assessores para nos auxiliar no processo de regularização do Núcleo Rio Comprido. O Núcleo Rio Comprido ele vem sendo cuidado pela Secretaria de Planejamento desde o final de 2017. Algumas ações administrativas já foram tomadas para efeito da regularização. Neste momento agora, a gente vai partir para as reuniões públicas com a população para apresentar o plano de regularização fundiária e apresentar o cronograma de cadastramento das famílias. A partir da semana que vem, nós vamos fazer uma reunião geral com a população para que seja apresentado esse plano de regularização, apresentação do cronograma e também para eleger moradores da comunidade para participar de uma comissão que a Prefeitura vai criar para a regularização específica lá do Rio Comprido.
E dia 25 de julho, na semana que vem, a partir das 7 horas da noite, haverá uma reunião com moradores do bairro Rio Comprido, lá na Escola Municipal Maria Luísa Vasques. Neste encontro, serão eleitos os integrantes da Comissão de Moradores, que acompanhará a regularização, além da apresentação do cronograma com os prazos das ações que ainda devem ser realizadas. E agora a gente vai mostrar para vocês mais uma informação relacionada ao Poder Executivo Municipal. A Prefeitura encaminhou aqui para a Câmara um projeto de lei que viabiliza tratamento individual de esgoto em Jacareí. A Prefeitura de Jacareí encaminhou para a Câmara Municipal na última segunda-feira, dia 15, um projeto de lei que viabiliza tratamento individual de esgoto na cidade. O projeto autoriza o SAI a fornecer projeto e material para a realização de sistema individual de tratamento de esgoto. A construção e manutenção será responsabilidade do proprietário do imóvel. O programa tem como finalidade atender bairros de Jacareí que não estão interligados com a rede coletora e imóveis que, por conta da declividade do terreno, não recebem tratamento de esgoto. O sistema individual de tratamento de esgoto é utilizado quando soluções coletivas como as estações de tratamento não são técnica e nem economicamente viáveis. Tá aí, então, proposta enviada pelo Poder Executivo aqui para a Câmara e deve ser votada logo após o recesso, né? E beneficia, então, aqueles que não conseguem ter o tratamento ali, o serviço por SAI ou por não estarem interligados na rede de coleta e tratamento de esgoto da cidade ou por questões peculiares do terreno, declive. Então, aí, esse projeto vai trazer uma contribuição para esses cidadãos, eles poderão contar com a ajuda da Prefeitura, com material, mas a obra ficará de responsabilidade do morador. Nós vamos falar mais sobre isso assim que o projeto entrar na ordem do dia da Câmara Municipal de Jacareí. Vamos seguir falando agora sobre aposentadoria e reforma da Previdência. Diego, chegou uma pergunta para mim por e-mail do Rodrigo Silva, e ele dizia o seguinte: ele é trabalhador braçal e a preocupação dele é não conseguir chegar aos 65 anos desenvolvendo a sua função. Um caso como esse, em que ele, vamos supor, chegue aos 55 de idade, não consiga mais continuar exercendo, não continue contribuindo, como é que fica a aposentadoria dele? Vai ir por tempo de idade? Como que ficaria? Então, na verdade, a aposentadoria, como a gente bem pontuou, vai existir algumas regras de transição, tá? E precisaria ver, no caso, quando ele sair do trabalho, não estou desempregado, e fazer justamente esse diagnóstico com um especialista para ver se aplica alguma regra de transição ou se vai ser necessário ele cumprir totalmente a idade, né? No caso, 65 anos. Como ele já vem trabalhando acredito eu que alguma regra de transição vai se encaixar para ele, mas é preciso, como eu bem pontuei, procurar um especialista para o especialista analisar a situação e ver qual regra de transição vai se encaixar para ele. Até porque quanto mais velho a gente fica, mais difícil fica conseguir emprego. A gente já está numa realidade com quase 14 milhões de desempregados e aí você pensa, se eu tiver 60 anos, será que eu consigo um emprego? Então é uma questão difícil, né, para a gente avaliar. Exatamente. E a tendência para quem está ingressando no mercado agora vai ser isso aí, vai ter que trabalhar até os 65 anos. Para quem já está na ativa, pontuando novamente as regras de transição. Mas para quem está ingressando agora, não vai ter para onde correr. Vai até os 65 anos mesmo de trabalho, né? Outro ponto importante destacar também da reforma, que o tempo mínimo, né, que hoje que a reforma vai passar, que são 15 anos para as mulheres, né? E o homem também agora, nessa última, houve uma proposta lá, uma emenda lá, que baixou o homem para 15 também, 15 anos também. Então, igualou homem e mulher 15 anos, o tempo mínimo de contribuição para estar se aposentando por idade. Só que o homem, é até uma dica valiosa isso daí. Para quem não ingressou ainda no mercado, para quem ainda não se afiliou ainda ao INSS, o interessante é se ele conseguir fazer pelo menos uma contribuição até a reforma ser aprovada de vez. Ele fazendo uma contribuição que seja, o tempo dele, ele vai ganhar 5 anos, porque ao invés de 20 anos, ele vai baixar para 15 anos. Vai entrar nessa regra de transição. Vai baixar para 15 anos o tempo dele. Então, para aqueles ainda, os jovens ainda que não,
não trabalho ainda, não contribuí ainda, não ingressei na Previdência. Antes da reforma ser aprovada, fazer uma contribuição aí para pelo menos ganhar mais 5 anos de tempo mínimo para aposentadoria. Isso é uma dica valiosa aí. E para o jovem conseguir fazer essa contribuição, precisa ter aquele carnezinho do INSS? Isso. Como é que funciona? Ele vai no INSS, né? Fala, se ele não tiver nenhum trabalho, ele pode contribuir como facultativo, né? Não precisa ter nenhum vínculo de emprego e nem ser autônomo. Então, ele consegue contribuir como facultativo. A partir de então, ele já está afiliado ao regime da Previdência Social. Joia. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. O Diego vai continuar aqui com a gente, falando mais sobre a reforma da Previdência. Não sai daí, voltamos já. Artigo 5º, inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, hoje recebendo o advogado especialista em direito previdenciário, Diego Linares. Diego, a gente está dentro de um órgão público, né? Funcionários públicos também entram nessa questão da reforma ou tem alguma diferenciação para quem é funcionário público? Então, na verdade, há um comentário aí que, né, que o governo ele quer incluir uma nova PEC, né, para incluir estados, municípios, né? Então ainda não chega a ser tão impactante assim nessa questão ainda para esses tipos de servidores ainda, né?
A gente, quando fala, né, de incluir estados e municípios na reforma, ainda não estão inclusos os estados e municípios na reforma. A gente tem escutado muito o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, falar dessa questão e outros deputados também bater bastante nessa questão. Por que incluir os estados e municípios? Cada estado, cada município tem um tipo de previdência que segue. Por que é tão importante unificar todas essas uniões, né? Estado, município e governo federal? Na verdade tem os regimes próprios, né? Então, o regime geral da Previdência e os regimes próprios. A ideia do governo é unificar isso daí, né? E partir conforme o que eles estão tentando, né, aplicar essa economia aí, fazendo essa unificação. Mas vamos ver se vai ser aberta uma PEC aí para falar disso. Nessa proposta que está agora, estão de fora. Ficou de fora. Talvez o Senado ele possa incluir, né? O Senado ele tem essa competência de poder incluir, se incluir, eles incluem, volta para a Câmara dos Deputados, para os deputados fazerem uma nova aprovação e fica um efeito ping-pong aí, né? Digamos assim. Militares também ficaram de fora da reforma. Policial, militar e bombeiros ficaram. Policiais federais e os policiais federais e outros agentes federais foram incluídos. Não houve tanta mudança significativa. As Forças Armadas, assim. Exército, Marinha, Aeronáutica tem um regime próprio. Também não foram incluídos, Continuam ainda... Isso, continuam ainda. Da mesma forma. Não foram incluídos, não. Exatamente. Tá aí. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre a reforma da Previdência. Vamos falar de um outro tema também que é preocupante. 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos está acima do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Vamos rever uma reportagem da TV Câmara Jacareí sobre obesidade infantil. Isadora, de apenas 8 anos de idade, foi diagnosticada pelo pediatra com propensão à obesidade. O indício chamou a atenção da família para um assunto de extrema importância, a obesidade infantil. Pela má alimentação e ela por não se alimentar corretamente e está cada vez mais engordando, eu levei até o pediatra e o pediatra falou que ela estava acima do peso, né, com a obesidade. E assim foi encaminhada a endócrino. E foi assim que foi recorrendo, fazendo exames para ver a obesidade dela, e o que ocorre mesmo é a má alimentação. E a má alimentação é o principal fator que desencadeia a obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de crianças abaixo de 5 anos com excesso de peso aumentou em cerca de 10 milhões nos últimos 15 anos. A taxa, que em 1990 era de 4,8%, passou para 6,1%, com base nos dados divulgados em fevereiro deste ano. O tratamento de obesidade é mudança de hábitos, tanto alimentares como de atividade física. E se a criança tem um hábito errado, é óbvio que veio da educação que ela teve, seja da família, na escola ou no meio que ela convive. E criar essa consciência não é uma tarefa fácil. Daiane bem que tenta dentro de casa, mas a filha Isadora é resistente quando o assunto é alimentação saudável. Quando a mamãe manda você comer arroz, feijão, o que você fala? Que eu não quero comer. Por que você não quer comer? Porque eu não gosto. Não o forçar, né? Que na verdade já teve essa fase do forçar ela comer uma coisa na marra e não deu certo. Eu acho que a criança fica cada vez mais com raiva do alimento, né? Há alguns anos, Jacareí realiza o programa Saúde Nota 10. Ele tem o objetivo de contribuir para a prevenção de doenças que podem comprometer o desenvolvimento das crianças. Na pesquisa realizada no passado, um dado que chamou a atenção dos especialistas foi exatamente o índice de crianças acima do peso. Os números atingiram os 37%. Então, a gente consegue traçar um perfil do município, né, para essa faixa etária, que realmente a gente precisa nos mobilizarmos para investir em educação em saúde, para mudanças de hábito, prática esportiva, melhorar a qualidade da alimentação dessas crianças. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família conta com um trabalho de especialistas para o tratamento de doenças. No caso da obesidade, a nutricionista faz o acompanhamento da alimentação e rotina das crianças. Os pais são envolvidos para que também promova essa interação com os pais dentro desse contexto alimentação, preparação de alimentos, receitas. Então, nesse caminho,
para promover o melhor acesso ao alimento. É o que tenta em casa a mãe da Isadora. Ela começou substituindo o nome de alguns sucos que continham nutrientes saudáveis. A tentativa até que funcionou. Deu. O suco deu sim. Na verdade, eu tento adaptar a fruta com nomes ou até a alimentação em sopas, mas nem todos os dias tem como você dar uma sopa para uma criança, colocar todos os nutrientes, e o suco também não tem como todos os dias eu fazer isso. De mostrar a importância daquele alimento, a importância daquela atitude dentro da alimentação, e até que a criança prepare o alimento, ajudar no preparo, para que ela consuma. Outro órgão que se preocupa com o tema é a Pastoral da Criança. Zilá é integrante da pastoral e conta que a preocupação com o aumento de crianças obesas surgiu há 5 anos. Desde então, a pastoral realiza um trabalho de orientação às famílias. Porque atrás da obesidade está colesterol, doenças do coração, né, doenças renais, são várias outras complicações que vêm junto com a obesidade. Então, daí a preocupação da pastoral em tratar, cuidar dessa obesidade infantil e orientar as famílias, né? Os 2 primeiros anos de vida são os principais anos para a formação do metabolismo lá no futuro. É o que a gente chama de memória metabólica. Então, se criar um hábito adequado, principalmente até os 2 primeiros anos, isso vai se tornar mais fácil para o paladar de alimentos mais saudáveis no futuro. Então é sim uma preocupação muito grande e a gente tem investido nisso em parceria com os educadores físicos, tanto da educação quanto da saúde, para fazer um trabalho para mudar realmente esse cenário. Aí, muito bem, olha, tema preocupante a questão da obesidade infantil, não só no Brasil, em todo o mundo. Até porque é difícil você controlar ali, né, o que a criança come, o que a criança de exercício que pratica, então precisa de disciplina também, né? E o estilo de vida dos pais também é muito importante, porque o exemplo acaba falando mais do que você só vai fazer exercício físico, mas vai ficar sentado lá no sofá. Então, os pais também têm que trabalhar para reduzir esse número aí. Vamos voltar a falar com o Diego agora sobre a reforma da Previdência. Diego, a gente, de certa maneira, muitos críticos da reforma da Previdência dizem que, bom, existe quase que um consenso que era necessário fazer algum tipo de reforma, né? Mas muitos estão dizendo que essa conta foi deixada apenas para o trabalhador, né, pagar essa conta da reforma. Quando existem aí empresas e outras pessoas que devem milhões para a Previdência e muito pouco tem sido feito em relação a isso. A gente pensar no pagamento das dívidas, de juros que o governo paga para bancos. Como que você vê essa questão? Você concorda que essa reforma ela é paliativa e que o foco mesmo da questão não está sendo combatido? Eu particularmente, uma opinião minha, né, não concordo com essa reforma. Acho que tudo bem, poderia haver uma reforma, só que não tão assim branda para o trabalhador, não tão rigorosa para o trabalhador, né? O meu ponto de vista, eles falam que a Previdência ela tá quebrada. Só que 30% desse custeio que é destinado aí para a Seguridade Social, a saúde, a Previdência Social, 30% eles pegam desse montante e usam para pagar dívidas, juros para bancos de empréstimos, enfim. Como que pode, né, se está quebrada, pegar dinheiro e emprestar, digamos assim, né? O que eles fazem é pegar o dinheiro emprestado que é destinado para a Previdência, vamos pegar aqui para usar para pagar dívidas, empréstimos para bancos, né? Outra questão que você pontuou também, a questão das dívidas bilionárias que as empresas aí, os bancos, possuem com a Previdência. Por que não é cobrado? Por que não é cobrado, né? E vai passar essa conta para o trabalhador? Então, meu ponto de vista, é uma situação muito delicada, né? Uma situação muito delicada e, para mim, a conta ela não bate. Ela não bate. Para a gente entender melhor essa dívida, porque aí também tem muita gente, porque os governos anteriores não cobraram, isso não significa que não possa ser cobrado agora. Mas de onde vem essa dívida dos bancos com a Previdência? Como que ela é gerada?
Então, essas dívidas com os bancos é uma questão que eu acho que, para ser falado disso daí, é melhor o próprio governo chegar aqui e expor para a população. Da onde que vem isso daí, né? Por que não cobrar? Opa, a dívida aí, o banco deve tantos bilhões. Da onde, né? Por que não repassa isso para a Previdência? Por que não é cobrado, né? É uma situação, às vezes a informação que não chega nem para nós, né, que estamos aí sempre atualizando, estudando, quanto mais para a população. Não é uma coisa transparente, né? Deixa a desejar muitas essas informações aí. Então, por isso que a conta não bate, porque não é transparente alguns pontos aí, desse déficit que eles alegam aí da Previdência. Então, a gente queria enxergar também, a gente queria saber, ver a conta no papel. Opa, mas por que né, vamos... Então, é isso que é bastante complicado, porque, na minha visão, não é transparente essa questão dessas dívidas aí que o governo expõe. Bem. Bom, olha, estamos falando de aposentadoria, vamos falar agora de trabalho. Se você está em busca de uma oportunidade de trabalho, não deixe de conferir as vagas disponíveis no PAT de Jacareí. Além do cadastro para participação em entrevistas de emprego, também é possível solicitar serviços como emissão de carteira de trabalho, por exemplo. Vamos conferir agora então as vagas para esta quinta-feira. Nesta quinta-feira, então, temos aí 5 vagas para cobrador de transporte coletivo, controlador de almoxarifado, 2 vagas, encanador industrial, 2 vagas e 6 vagas para oficial manutenção de edificações. Essas vagas você pode encontrar, além delas, outras vagas também, lá no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br, ou pessoalmente indo até o PAT, que fica lá no Atende Bem Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro da cidade, ali bem próximo ao Colégio Sênio Silva Prado. O PAT funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E no último domingo, crianças dos 6 aos 14 anos compareceram ao campo balneário para participarem de um super treino com as 8 seleções que disputam o Mundial Juvenil da modalidade. E nossa equipe esteve por lá. Podia ser mais um domingo ensolarado para aproveitar a companhia da família, mas para Emily foi muito mais que isso, digno da realização de um sonho. A estudante de 9 anos tomou gosto pelo rugby A2 e acordou cedo para estar aqui no campo balneário, a casa do Jacareí Rugby, e ver de pertinho os jogadores das 8 seleções que disputam o Mundial Juvenil da modalidade em nossa vizinha São José dos Campos. Brasil, Portugal, Tonga, Uruguai, Quênia, Japão, Canadá e Hong Kong. Estava na expectativa. Eu estou muito ansiosa. Ela até escreveu uma carta em inglês de boas-vindas para entregar aos ídolos da equipe do Tonga após a partida. Eu escrevi bem-vindos, escrevi que eu adoro os que eles fazem, que eles são muito bons. O Luiz passou a praticar o esporte há 4 anos e fez questão de prestigiar as delegações, mesmo não podendo jogar, pois ele está com o pé trincado e vai ter de ficar de molho por umas 3 semaninhas. Mas o que vale é participar dessa festa. Tá tendo vontade de tirar a bota e jogar mesmo com o pé trincado. O Carlos iniciou nas categorias de base do Jacareí Rugby e hoje tem a oportunidade de levar o nome de nossa cidade para o mundo, pois está disputando o Mundial pela Seleção Brasileira Sub-20. E não faz muito tempo, ele estava do outro lado, com o mesmo sonho que essas crianças carregam no coração. Isso é uma coisa incrível, que eu sempre sonhei entrar numa seleção, hoje eu olho assim, eu vejo o sonho dessas criançadas em cima de mim. É incrível isso, não tem como explicar. E hoje é uma troca, é um aprendizado para os 2 lados, né? Sim, muito. Toda essa interação entre o presente e o futuro faz parte de uma das ações de legado do Mundial e funcionou assim.
O espaço foi dividido em 8 minicampos para que toda essa garotada que faz parte dos projetos do Jacareí Rugby pudessem participar deste super treino. Experiência pra lá de marcante para eles. Então, poder fazer uma ação de legado como esta aqui, trazendo as 8 equipes que estão participando da Copa, cada uma interagindo com crianças, é algo que tenho certeza que as crianças não vão se esquecer. Quando eu era criança, eu estive do lado delas recebendo uma ação, me lembro com a Nova Zelândia, até hoje eu me lembro como se fosse ontem. Então tenho certeza que elas não vão esquecer e espero que inspire a grande maioria delas para que continuem no esporte. E lembra da Emily? Ela não só entregou sua cartinha, como conseguiu registrar o momento e até levar uma camisa para casa. A festa foi garantida e um aprendizado que ultrapassou todas as fronteiras. E por falar em Mundial Juvenil de Rugby, na noite de ontem, a seleção brasileira enfrentou nossos vizinhos do Uruguai e foi derrotada pelo placar de 52-10. Com esse resultado, o Brasil fechou a primeira fase da competição com 3 derrotas em 3 jogos. Nossos atletas agora vão disputar o 7º lugar contra Hong Kong no domingo, dia 21, a partir das 5 da tarde no estádio Martins Pereira. Os 5 atletas de Jacareí convocados para este Mundial foram titulares na partida de ontem. Foram o Carlos Eduardo Proença, o Carlos Rafael, o Gabriel Oliveira, João Vitor e o Wesley Barbosa. Muito bem. Bom, voltando aqui, a gente quando fala de reforma da Previdência, aqui na América Latina, só o Brasil e o Equador, eles não têm idade mínima para essa questão, né, da aposentadoria. E também na Europa, muitos países já aderiram, só a Hungria, se eu não me engano, que não tem idade mínima para aposentadoria. Quando a gente compara o Brasil com a Europa, a gente está falando aí, o Brasil tem 500 e poucos anos de descobrimento e a Europa tem aí centenas de anos à frente, o que, claro, a gente consegue aí estabelecer uma evolução maior para o continente europeu do que para o nosso país. Como é que você avalia, né? Tem como a gente comparar os países que já têm aí uma evolução estabelecida, que tem idade mínima, com o Brasil que ainda está engatinhando aí nessa questão de desenvolvimento? Com certeza não, né? Com certeza esses países aí, os europeus aí, estão num nível muito à frente do Brasil em termos de emprego, em termos de salário, em termos de todas as qualidades de vida, né? Então comparar com esses países europeus aí, tentar aplicar a mesma reforma, as mesmas regras, né, de aposentadoria é complicado, né? O Chile, se eu não me engano, tentou também, acho que foi até o Paulo Guedes, né, que tentou fazer levou essa previdência aí para o Chile também. E a gente está, pelo que eu tenho acompanhado, não está surtindo muito efeito, né? Então é complicado. Comparar o Brasil está, infelizmente, ainda num nível de desemprego muito alto, desenvolvimento muito abaixo desses países que estão à frente, né? Então eu não vejo uma comparação assim muito legal, não. Diego, você acha que com essa reforma existe uma tendência de aumentar a judicialização dessas questões da Previdência aqui no país? Eu entendo que sim. Eu acho que esses anos iniciais aí, após a reforma da Previdência entrar, o Judiciário vai sofrer uma enxurrada aí de ações aí, porque na visão de alguns especialistas aí, grande parte desse texto da reforma aí é inconstitucional, ou seja, vai de encontro, né, contrariando a Constituição. Então, eu acredito que esses anos aí, os próximos anos aí vai ter uma enxurrada de ações judiciais, sim, principalmente nessa questão da inconstitucionalidade da reforma. Bom, muitos assuntos. Você, enquanto especialista em direito previdenciário, tem alguma dica para deixar para o trabalhador que ainda não entrou no mercado de trabalho? A gente já falou, né? Para comprar o carnezinho lá e começar a contribuir. Exatamente. Mas para o trabalhador que está na ativa, procurar talvez um especialista, quais são as dicas para poder, talvez, tentar minimizar os impactos? Altamente recomendável procurar um especialista, porque o especialista ele vai conseguir tentar diminuir um pouco esse prejuízo. O especialista ele vai analisar as regras de transição,
vai analisar o que melhor se encaixa para cada segurado, né? E fazer uma análise total contributiva da vida do segurado, né? E vai apontar, né, o caminho a se seguir. Porque eu acho que, na minha opinião, o segurado, ele indo sozinho na previdência, tentar a aposentadoria, eu acho que ele vai bater a cara e não vai surtir nenhum efeito. Então a dica é realmente procurar um especialista, para o especialista dar o caminho, mostrar o que deve ser feito, o tempo que falta ainda, o especialista ele consegue concluir certinho, consegue, né, detalhar essas questões aí. Então a dica que eu dou é essa mesmo, procure um especialista, se informe e tentar aí diminuir o impacto aí que vai acontecer com a reforma. Joia. Diego, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí e disposição aí, caso precise. Obrigada. Muito bem, olha, para encerrar aqui, quero agradecer a audiência do Osmar Peloja e o João Paulo. Aqui no finalzinho ele está mandando, a gente tem um delayzinho do Facebook, então ele mandou uma pergunta aqui. Em meio à polaridade política extrema, como ouvir alguém com uma opinião precisa sem viés político para explicar os números da Previdência? O trabalhador contribuiu 25 anos e pode usufruir de forma vitalícia. Entendi que ele está te elogiando aqui pelo seu viés técnico. E tá aí. Acho que não é bem uma pergunta, é mais um comentário do João Paulo. O João Paulo está sempre acompanhando aqui com a gente também. A gente ainda vai ter muita discussão disso, ainda vai passar de novo no Congresso, vão ter alterações, com certeza no Senado também podem acontecer alterações e a gente, da maneira que for possível, vamos tentando esclarecer. Você que nos acompanha, todos os meios de comunicação estão falando desse assunto, mas a gente vai trazendo aqui para a nossa cidade, convidando os nossos advogados aqui, os especialistas aqui em Jacareí, para trazer aqui no Bom Dia Jacareí as informações sobre a reforma da Previdência. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença. Obrigado. Isso aí, nós vamos ficando por aqui. Continue acompanhando o Poder Legislativo Municipal em nossas redes sociais. Acesse o nosso portal jacareí.sp.leg.br. Obrigado pela sua companhia. Curta e compartilhe todo o nosso conteúdo. Fique ligado lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lá você encontra toda a nossa programação, as reportagens, os programas já gravados. Compartilhe também nas nossas redes sociais. No Facebook você também acompanha todas as matérias que nós aqui da TV Câmara produzimos. A gente tem um encontro marcado amanhã, a partir das 9 horas da manhã. E a gente se vê lá. Na verdade, agora que eu entendi, na verdade ele está acreditando.